Shalom, bom dia, abençoada Deus é contigo, o Senhor é a sua fortaleza, seu socorro bem presente na hora da angústia. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui no Devocional capítulo 17 do livro de Mateus. Glória a Deus por todas as coisas. Antes de a gente começar essa leitura, vamos dar aquele bom dia especial nosso amigo Espírito Santo? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus, bom dia, querido amigo, amado de nossas almas, eis-nos aqui, Senhor, queremos te ouvir, te obedecer, Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai, nós precisamos de Ti, Senhor, controlar as nossas emoções, Pai, para não pecar contra Ti, ajuda-nos a ter entendimento, discernimento espiritual, faça-nos, Senhor, novas pessoas, em nome de Jesus, que seja feita a Tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, já te agradecemos por tudo, papai. Ensina-nos hoje a tua palavra, ministra nos nossos corações e traz revelação do alto, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Hoje estamos aqui no capítulo 17 do livro de Mateus e aqui o tema já fala sobre a transfiguração. Você sabe que a transfiguração foi algo, que foi revelado só para aqueles discípulos que mais buscavam o Senhor. Parece que são os três, João, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Fica parecendo que eles são os preferidos, os prediletos, mas na verdade eles eram os que mais se chegavam a Jesus, mais buscavam, mais estavam ali colados com ele, sabe? Então eu quero te dizer, Deus não tem filhos prediletos, mas tem aqueles que buscam mais. Será que você está sendo esse? Que busca mais, que está mais chegada, com mais intimidade com o Senhor? Não existe, porque Deus abençoa fulano, não me abençoa. Será que você está fazendo alguma coisa para ser abençoado, para destravar suas bênçãos aí? Será que está buscando intimidade, clamando, adorando? Porque a palavra diz, batei e a porta vai se abrir. Buscar e vai achar o Senhor, Então, assim, tem os três mais chegados ali e eles participaram de algo sobrenatural. Vamos ler e eu vou falando, tá bom? Senão esse vídeo vai ficar muito grande. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, e ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. E naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, e conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e a outra para Elias. E enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. E ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantem-se, não tenham medo. E ergueram eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. E os discípulos lhe perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. E da mesma forma o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Bom, essa transfiguração, algo sobrenatural aconteceu, E aqui eu fiquei vendo, eu já ouvi falar algumas vezes sobre o estudo, por que era Moisés e Elias que apareceram ali com Jesus nessa transfiguração, Tantos profetas no Velho Testamento, e aí uma das explicações do estudo falava que Moisés significava aquelas pessoas que morreram, sabe? Elas morreram, foram enterradas e tal. Elias, aquelas pessoas que não morreram e foram arrebatados ao céu, E Jesus é a glória, ali o rei no trono. Então é como se estivesse justamente nessa era que está por vir, De repente do arrebatamento, e lá no futuro a gente vai ver no Apocalipse, De repente tudo isso acontecendo, Jesus no trono, as pessoas que morreram vão ressuscitar,
E ali, né, para a eternidade a gente vai viver, e também tem as pessoas que vão ser arrebatadas, eu e você, em nome de Jesus, amém? Então, assim, uma das figuras, né, que representava isso, Moisés, as pessoas que morreram foram enterradas, Elias, que foi arrebatado, levado aos céus, eu e você, em nome de Jesus, e Jesus, com toda a glória, né? O que aconteceu? A reação de Pedro, sanguíneo do jeito que ele é, né? Não, estou aqui, sabe, só falta colocar uma melancia na cabeça, e sempre ele toma a frente de tudo, né? E eu vou dizer, quem antecipa governa, né? Pedrão era dessa forma. E aí ele diz que quer levantar uma tenda. E nesse momento que ele fala isso, vem a voz de Deus, né? Ali das nuvens, uma nuvem reluzente, uma voz forte, e dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Aí ouçam-no, a ele ouvir, né? Isso a gente viu também no batismo de Jesus. Lembra que o céu se abriu e veio ali uma pomba, né? Que era o Espírito Santo sobre Jesus, e a gente vê que no batismo você recebe ali, né, essa testificação da voz de Deus falando quem é Jesus. É o Filho amado que ele tem prazer, né? E testifica a sua vida, e também o Espírito Santo ali com você. E a gente vê isso também aqui, né? Deus falando e ali fortalecendo: é Jesus, este é meu Filho amado, a ele eu vi. E sabe uma coisa que cai por terra aqui? A idolatria. Porque Pedro fala assim: a gente vai fazer 3 cabanas. É como se começasse a idolatrar Elias, Moisés e Jesus. E aí a voz de Deus é dizendo: olha, ouçam a este, é meu filho. Quando eles levantaram, né, eles estavam com medo, que Jesus disse: tudo bem, podem vir. Eles abriram os olhos, só viram Jesus. Então o lance é somente para Jesus. Não precisa idolatrar mais ninguém, não precisa, sabe, se prostrar para ninguém, orar para mais ninguém, porque Jesus é o suficiente. Tudo que ele fez foi o suficiente para mim, para você. Toda a obra da cruz, morrer por mim, por você. O que a gente precisa é se arrepender. E aí ele fala, né, porque os fariseus, os mestres da lei, falavam de Elias. E ele explica: Elias veio. Elias vivia no deserto, comia gafanhoto, mel silvestre, se vestia com roupas de animais. E ele falava de arrependimento, e os caras não reconheceram ele. Não estavam nem aí, fizeram o que quiseram. E agora vão fazer a mesma coisa com o Filho do Homem, né, com o Messias ungido, que é o próprio Jesus. Ele estava ali explicando isso para os seus discípulos. Bom, vamos seguir aqui, que ainda tem a cura de um menino endemoniado, que a gente vai ver. Depois o imposto do templo, a gente finaliza esse capítulo 17. Versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aí você vê aqui o desespero de alguém. Deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho, que muita gente me pergunta. Essa minha Bíblia é bem velhinha, ó, bem antiga. Na verdade eu uso muito, né? Até Elizabeth fez uma capa lindinha aqui para ver se preservava, mas ela já estava velhinha, né? Aqui a Bíblia da Mulher de Fé. Então, assim, essa Bíblia que eu uso é uma linguagem atualizada, né? É a nova versão internacional, NVI, porque é mais mastigada pra gente ter entendimento. Minha outra Bíblia, eu só tenho 2 Bíblias na vida que eu ganhei justamente de aniversário. Essa aqui foi em 2005, olha como ela é bem velha, ela tem uma linguagem bem tradicional. E foi nela que eu li 3 vezes a Bíblia, tá? Aqui, ó. Ó como ela tá toda misericórdia, né? De 2005. Ela é toda anotada, toda cheia de anotações. E é bem velha. Eu ganhei no meu aniversário em 2005 de Indiara, que me deu de presente de aniversário. Que presentão de aniversário. Inclusive tá chegando meu aniversário, tá? 6 de janeiro, não sei quando você tá vendo isso, mas 6 de janeiro de 2023, faço 41 anos. E eu aceito Bíblias novas. Essa aqui eu ganhei há uns 2 anos de aniversário também, de uma discípula de Rita. Mas como eu uso muito, eu li 2 vezes a Bíblia, né? Completa nela. E eu uso muito também, tá bem velhinha. A Elizabeth fez aqui uma capinha para me ajudar, mas essa capa eu vou colocar na próxima, na nova, em nome de Jesus. Então muita gente me pergunta, é a Bíblia da Mulher? Eu quero agora uma Bíblia de estudos mais completa, daquelas grandonas, sabe? Vamos estudar a palavra. Mas tá, fechando esse parênteses, perdão por isso, é porque muitas pessoas me perguntam, mas vamos lá. Quando chegaram onde estava, tá, a gente viu o pai falando, né? Versículo 17. Jesus respondeu: ó geração incrédula. Ah, cadê? O pai estava falando que ele tem ataques, está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo, na água. E o trouxe a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus pirou nessa hora, né? Aí Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que
Daquele momento em diante foi curado. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. E nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus falou aqui, olha, além da fé de vocês ser muito pequena, esse tipo de demônio era uma legião. Só sai em jejum e oração. Então é algo que a gente precisa estar, né? Em jejum e oração. Não dá pra gente acontecer uma cena de endemoniada e a gente, não, peraí, segura aqui, demônios, rapidinho, deixa eu só ligar aqui pra minha líder, deixa eu ver aqui com o pastor como é que faz isso aqui, rapidinho, não dá, a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar com as armas espirituais lá de Efésios 6, a gente precisa estar numa vida de jejum, de oração, intimidade com Deus, sabe, pedindo perdão pelos pecados para não dar brecha aos demônios, a Satanás, para nos envergonhar, estarmos ali, ó, cheia de autoridade, de poder que vem do alto mesmo, para expulsar demônios, para curar enfermos. Isso Jesus já fez por nós, amém? Então é a nossa parte fazer isso também. E aí Jesus respondeu por que eles não conseguiram, né? Mas eu e você conseguimos sim, em nome de Jesus. Não tenha medo não, minha irmã, não tenha medo não, coloque o diabo para correr, viu? Não deixe que ele coloque você para correr não. Cadê? Versículo 22. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles os matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Jesus, ele estava começando a falar sobre isso, né? Os discípulos meio que ficavam tristes, mas meio que não acreditavam, porque depois a gente viu que quando Jesus morreu, eles nem lembravam dessa situação que Jesus já tinha dito que ia acontecer, né? Ficou todo mundo ali aterrorizado, com medo de ser perseguido, né? Com a perseguição, ficavam trancados em casa, não diziam que era discípulo de Jesus, né? E não lembravam exatamente disso que Jesus tinha falado. Vamos finalizar esse capítulo 17 sobre o imposto do templo, né? A gente vive numa terra, nós somos cidadãos do céu, né? Nós somos do reino de Deus, somos homens e mulheres espirituais, sobrenaturais, mas a gente vive na terra, tá? Então a gente tem que honrar as leis daqui, sejam as leis de trânsito, sejam as leis, sei lá, de escola, da onde for, a gente precisa honrar. E aqui são sobre os impostos, que você pague também, deixa de gato net, deixa de gato na luz, na água, em nome de Jesus, honre e seja fiel. Vamos ver aqui, versículo 20. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. E disse-lhe Jesus: então os filhos são isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Uau, olha que coisa tremenda, né? Porque assim, justamente Jesus estava nos ensinando que precisamos honrar as leis daqui. Se a gente precisa pagar imposto, que a gente pague. Jesus conhecia, né, o que acontecia, o que ele tinha perguntado ali para Pedro, né? Eu tô assistindo uma série chamada The Chosen, né? A terceira parte tá ali no Netflix, é uma bênção e eu recomendo que você assista também. E lá aparece um Jesus bem assim palpável, meio que parecido com a gente consegue se identificar. E também mostra muito sobre esses cobradores de impostos, né? Sobre os soldados romanos, como tem uma opressão muito grande, como tudo é controlado dessa forma lá e como o povo sofre em relação a isso. Então sim, eles estavam, né? O soldado romano estava ali, né? Cobrando a Pedro. Pedro respondeu, mas ele meio que teve dúvida ali no coração dele. Ele estava meio que indo perguntar para Jesus e Jesus conhecia. Então Jesus já começou a conversa, já perguntando, né? E fazendo Pedro mesmo responder. Só que ele diz assim, para que a gente não escandalize, nós realmente não fazemos parte desse reino. Mas a gente vive aqui, a gente precisa pagar sim os impostos, a gente precisa fazer o que as pessoas daqui fazem sim, a gente precisa agir corretamente, dar bons exemplos. Agora uma coisa incrível que eu acho que acontece aqui é que assim, ele não disse assim, Pedro, veja aí debaixo do tapete, veja no meu cofrinho, veja no guarda-roupa. Não, ele diz para Pedro ir trabalhar.
Vai lá. Por que Pedro era? Pescador. Quando Jesus pegou Pedro, né, ali pescando, falou, ó, vou te fazer pescador de homens. Mas a vida inteira Pedro foi pescador, ele era especialista nisso, ele era bom nisso, ele fez isso o tempo todo. Sabe de uma coisa? É na sua área, no que você faz, você também precisa pagar impostos. E aí, Deus faz o sobrenatural, porque ele não pegou só 2 dracmas para pegar, para pagar o imposto dele, não. Ele disse, ó, lá vai ter 4 dracmas, você paga o meu e o seu. E assim, é usando o seu dom e o seu talento, é o que você tem para oferecer. Não é nenhuma outra coisa sobrenatural, não, é o natural, é o que a gente já faz. Jesus usa isso e a gente, com isso, a gente investe, a gente paga os impostos e investe, amém?